Esse garoto quer ir muito a um evento nerd para encontrar com seu influenciador favorito, mas a sua família tem planos diferentes para as férias, e por isso ele acaba metendo todo mundo em diversas situações comprometedoras. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Diário de um Banana 4, Caindo na Estrada, um filme de comédia lançado em 2017. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com a família Heffley chegando a um restaurante infantil, e enquanto Greg não se mostra nada empolgado com o lugar, o seu amigo Rowley estava bastante animado, por conta da piscina de bolinhas da lanchonete ser bem funda. E lá dentro, nós entendemos por que o Greg não queria comer ali, já que o lugar era um verdadeiro caos com crianças chorando e fazendo artes por todos os lados. E em meio àquilo, a família Heffley consegue uma mesa para comer, mas todo mundo fica ligado nos celulares, e isso incomoda bastante a Susan. Então ela pega o telefone deles, e Greg protesta, já que estava vendo o vídeo de um streamer famoso chamado McDigby, que a Susan detesta por conta de achar o cara uma má influência. E a mulher pega o celular do filho à força. Depois, ela pergunta para Rowley como a mãe dele agia em relação à tecnologia, e o garoto conta que a mulher era extremamente rígida, e ele só tinha 1 hora por semana em frente às telas. E ouvir isso deixa a Susan extremamente chocada, achando que tinha fracassado como mãe. Mas o marido dela, o Frank, a tranquiliza. E a mulher muda de assunto, perguntando quem estava animado para a festa de 90 anos da bisavó. E ninguém se mostra muito animado em ficar 4 dias viajando dentro de um carro. Mas o Roderick diz que iria de boa se eles lhe dessem dinheiro para consertar a van da sua banda, e os pais negam a proposta. Em seguida, o Greg questiona o porquê deles não irem de avião, e Susan responde que ir de carro era uma oportunidade de passar tempo em família. E já deu pra perceber que o elenco é completamente diferente dos 3 filmes anteriores, né? E o que vocês acharam dessa mudança? Nessa hora, o pequeno Manny os interrompe, pedindo ajuda para sair de dentro de um brinquedo, e a bomba cai no colo de Greg, pois ele era o único que cabia nos túneis. Assim, o garoto vai ajudar o caçula, mas Manny desce por um escorregador, e o Greg se joga atrás do irmão. E aí ele termina na tal piscina de bolinhas super funda que o Rowley havia falado, começando a procurar pelo caçula entre as bolas, e atirando várias crianças para o lado como se fosse um saco de batatas. E é nessa hora que o Greg acaba metendo a mão em uma fralda suja, e ela fica presa, desesperando o garoto, que chama a atenção de todos, e eles começam a filmar a cena sem dó. Depois disso, vemos o Greg falando que se dependesse da Susan, eles viveriam como homens da caverna, sem nenhuma tecnologia, e ele amava a sua família. Mas definitivamente eles não foram feitos para viverem debaixo do mesmo teto, e as coisas só dariam certo quando cada um tiver o seu canto, e a família se reunir apenas nos feriados. Em seguida, o Greg está em seu quarto com o Rowley, vendo que o vídeo dele com a fralda na mão havia viralizado, e o garoto agora era um meme famoso na internet, conhecido como mão de fralda. Então ele pensa em uma maneira de se livrar do apelido, tendo a fantástica ideia de aparecer em um dos vídeos do seu streamer favorito, o McDigby, se tornando uma celebridade, e fazendo com que todos esqueçam o lance da mão de fralda. Aí ele envia um e-mail para o famoso, e obtém uma resposta dizendo que McDigby estaria numa convenção de videogames, e era para o garoto colar lá, que talvez ele tivesse uma chance de aparecer em seu próximo vídeo do YouTube. O Greg fica bem animado com aquilo, só que ele toma um balde de água fria quando o Rowley lembra que a Susan detestava o streamer, e nunca deixaria o filho se encontrar com ele. Mas o Greg corre para ver o mapa, concluindo que a distância da convenção até a casa da bisavó era de apenas 2 dedos, e na visão dele isso significava que os 2 lugares eram perto. Por isso ele se anima com a viagem, dizendo que tudo que precisava era dar um perdido nos pais. E no dia da viagem, a família Heffley tenta socar muita tralha dentro da minivan, e o Frank diz que achava melhor eles irem de avião. Com isso ele quase arruína os planos de Greg, mas o garoto fala para usarem o barco deles como trailer, e o Frank concorda. Assim a família pega a estrada, e dentro do carro a Susan pega os celulares dos filhos e do marido, incluindo o telefone de brinquedo do Manny, dizendo que naquela viagem seria zero tecnologia, e o Frank inicialmente se recusa a entregar o seu aparelho, mas ele acaba cedendo. E digamos que o Frank é um péssimo exemplo para os filhos, porque ele estava simplesmente dirigindo com uma mão só, porque a outra o cara estava mexendo no celular. Como é que o cara pode ser tão imprudente desse jeito, sendo que a família toda estava dentro do carro? Com certeza se algum policial ver isso, ele ia levar uma bela multa. Mas de volta ao filme, os garotos sentem muita fome ao passarem por várias lanchonetes, e a Susan mostra que preparou um lanche para eles contendo frutas e alimentos naturais, que é claro que os meninos detestam. E aí o Roderick acha que seria engraçado escrever em um pedaço de papel um pedido de socorro, falando sobre os 2 meninos estarem sendo sequestrados, e mostrar para os ocupantes de um outro carro. Porém, isso causa um problemão para os irmãos, que levam uma baita bronca de um patrulheiro. Após isso, a família volta para a estrada, e os garotos pedem para a mãe devolver os seus celulares, mas Susan nega, propondo que eles brinquem de quem tem culpa no cartório. E a família começa perguntas básicas, sobre quem teve um mascote esquisito, ou quem já havia feito um penteado louco. E o Frank revela que teve uma aranha na faculdade, enquanto a Susan admite que já havia pintado o cabelo de rosa. E o Roderick questiona quando os pais tinham deixado de ser legais. Aí o Greg vê no jogo uma oportunidade perfeita de fazer o irmão admitir os seus podres, mesmo que inconscientemente, e faz ele confessar que quebrou uma janela atirando com um chumbinho e colocou a culpa no irmão, além de ter arranhado o carro da Susan e atirado papel higiênico na casa da vizinha. E o inteligente do Roderick assume tudo isso, achando que fazia parte do jogo, mas os pais deles ficam bolados e o obrigam a ligar para a vizinha e se
se desculpar, prometendo que ia cortar a grama dela e lavar o seu carro pelo resto do verão. Então ele culpa o Greg pela situação e ameaça o irmão bem na hora em que o pequeno Manny começa a chorar por estar sem a sua chupeta. E o Frank fala que deixou o objeto em casa de propósito, pois já estava na hora do filho desapegar daquilo. Só que o moleque não parava de gritar, e o cara é obrigado a estacionar no primeiro posto de gasolina que vê pela frente e comprar uma chupeta. Mas como eles estavam no meio do nada, a única chupeta que tinha no lugar era uma com dentes muito bizarra. E o Roderick tenta pegar o seu celular para tirar uma foto da cena, porém a Susan não deixa. Nesse momento, o estômago do Greg começa a roncar de fome, e por isso eles vão até o mercado, onde a Susan entrega uma lista de compras para o Greg e o Roderick, enquanto ela e o marido ficariam no carro cuidando pro Manny não acordar. Mas é claro que isso não dá nem um pouco certo, e o roqueiro compra apenas o que ele quer. E quando a família chega até um hotel para passar a noite, eles não têm nada decente para comer, e o Roderick fica se achando um espertão, tentando preparar uma pizza de micro-ondas em um mini cofre. E definitivamente faltam alguns neurônios nesse cara. E para piorar a situação da família, o hotelzinho que eles ficaram é completamente nojento, com ratos andando na piscina vazia, pelos no sabonete e bichos por todo canto. E a única coisa que prestava ali era a hidromassagem, mas ela estava ocupada pela família de um barbudo. Mais tarde, o peludão sai da hidromassagem, e o Greg pede a permissão dos pais para ir se banhar, aproveitando a oportunidade para roubar a chave do carro e pegar de volta o seu celular. Só que o Roderick pega o irmão no flagrante, e vê uma mensagem do Rowley falando sobre o evento do McDigby, e isso deixa o Greg desesperado, fazendo ele derrubar um pacote de biscoitos dentro da hidromassagem, ficando com o corpo todo laranja. É claro que isso arranca umas risadas do Roderick, que diz que essa era sua chance de se vingar por mais cedo. Mas o Greg pensa rápido e mostra ao irmão diversas fotos de uma cosplayer que estaria na convenção, contando ainda que lá haveria um concurso de bateria virtual no qual o grande prêmio seria $1000, e com isso, Roderick poderia consertar a sua van. Assim ele convence o roqueiro a ir com ele e a ficar de bico calado. Em seguida, os dois voltam para o quarto, e o Greg surpreende o pai no banheiro mexendo no notebook, mas ele não estava vendo conteúdo adulto como eu sei que você pensou. O Frank estava apenas trabalhando, porque ele não tinha avisado no trabalho que iria tirar um dia de folga, e o cara sabia que isso irritaria demais a Susan, pedindo para o filho manter aquilo em segredo, e em troca ele se manteria em silêncio sobre o celular que o garoto estava carregando. Já de madrugada, o Greg fica sem lugar para dormir, resolvendo deitar dentro do armário, quando um barulho bastante alto vindo do lado de fora o incomoda, e o garoto resolve sair para checar, encontrando os filhos do barbudo jogando um carrinho contra uma parede. E aí ele reclama com eles, pois queria dormir, e as crianças zombam do fato do Greg estar só de cueca. E isso irrita tanto o garoto, que ele diz que contaria tudo para o gerente do lugar, e os filhos do barbudo seriam expulsos. Então, dessa vez, é a filha do cara quem fica pistola, e ela tira o carrinho contra o Greg, mas ele desvia na hora, fazendo o troço arranhar a Kombi do barbudão. E quando ele sai do quarto, querendo saber o que estava acontecendo, a garota põe a culpa de tudo em Greg, e o moleque é obrigado a se esconder até a poeira baixar. Um tempo depois, ele volta para o quarto, olhando para o armário, e decidindo que não precisava dormir ali. Por isso, o Greg vai para a cama dos seus pais. Pela manhã, o menino percebe que dormiu no quarto errado, quando dá de cara com o barbudão, e o cara tenta pegar ele, mas o cara foge voltando para o quarto de seus pais, e apressando eles para irem embora. Na estrada, a família briga de novo, dessa vez por conta da música que iriam colocar no rádio, e o Frank fala que quem deveria escolher era a Susan, pois ela estava dirigindo, e a mulher põe um CD com uma aula de espanhol. Mais tarde, a família chega em uma feira agropecuária, onde resolvem se separar, e o Greg e o Roderick vão comer guloseimas em uma barraca. Mas antes de dar a primeira bocada na comida, o Greg vê o barbudo e corre até o pai pedindo para ir embora dali. Só que o cara queria aproveitar a distração da Susan para resolver coisas do trabalho, e dá $10 para o Greg rodar por aí com o Manny. Então o garoto sai dali tentando ao máximo ser stealth, para se manter fora das vistas. Só que o Manny acerta o peso de um porco e ganha um porquinho como prêmio. Então Greg conta que eles não podiam aceitar o filhote, porque eram pessoas normais, e isso ofende o povo do interior, que coloca uma pressão no garoto e o faz levar o bicho. E nessa hora ele bate de frente com o barbudão novamente, que começa a correr atrás dele, e o Greg coloca o porco na mochila e larga o Manny com seu pai. Depois ele vai até o Roderick e tenta despistar o barbudo entrando num brinquedo. Mas isso não adianta nada, porque o cara segue o garoto até ali, e o Greg tenta fugir, mas o barbudo vai atrás dele e acaba recebendo uma vomitada, pois o Roderick tinha comido besteira demais. A seguir, a família Heffley toda está reunida, quando a Susan descobre sobre o porquinho, e o Frank fica contra a parede, achando melhor admitir sobre o trabalho, e contando sem querer querendo sobre o celular do Greg. E isso deixa a mulher brava, resolvendo ficar com o porco só de raiva. E aí, dentro do carro, a Susan continua bem bolada com o marido, e o Greg pede para ir ao banheiro, mas o pai fala que o próximo ficava a uns 60 km de distância, e o filho teria que segurar. No entanto, depois de um tempo se segurando, o garoto conclui que aquele era o seu limite, e faz xixi dentro de uma garrafa, mas ela rapidamente fica cheia, e o Greg precisa de mais um frasco para esvaziar o tanque. Aí o porco ficou com inveja e foi se aliviar também, soltando um gás tão fedorento que acorda o Roderick e obriga a família toda a colocar a cabeça para fora das janelas. À noite, eles chegam em um belo hotel, e a primeira coisa que os meninos fazem é ir olhar o minibar, mas o Frank corta
corta o barato deles ao dizer que ninguém mexeria nele, pois tudo ali era muito caro. Então eles vão dormir, e a Susan ainda se mostra bem pistola com o marido, e com o pequeno Manny agarrando o seu amado porquinho. E pela manhã, a família acorda com o porquinho comendo tudo de dentro do minibar, e o Roderick dá uma de lerdão novamente, reclamando que o porco podia comer as guloseimas e ele não. Mais tarde, eles voltam para a estrada, e o celular do Frank começa a tocar com uma ligação da sua chefe, e ele fala para a esposa que atenderia só dessa vez, e depois se dedicaria 100% à família. Então a Susan fica de boa com a promessa dele, e pede para todos no carro fazerem silêncio. E vamos combinar que esses dois são ótimos pais, só que não, porque mais uma vez o Frank vai dirigir falando no telefone, e o pior é que a Susan não tá nem aí pra isso. Ela podia fazer o marido encostar e assumir o volante, como ela já tinha feito antes, mas nenhum dos dois se preocupa com o fato de todo mundo correr risco de vida por conta disso. E é curioso que esse carro não tenha Bluetooth para ele atender a chamada, ou às vezes ele até tem, mas o cara não quer usar mesmo, o que só reforça o quanto ele é imprudente. Mas continuando, o Frank atende a ligação, e o Roderick, com a sua super inteligência, começa a mascar um chiclete fazendo um barulhão, e a Susan começa a pedir silêncio, só que ela faz ainda mais barulho. E para piorar, a mulher abre o teto solar pedindo para o filho jogar o chiclete fora, e ele lança a goma bem no mecanismo do teto, e Susan não consegue mais fechá-lo. Nessa hora, um caminhão passa buzinando porque o Frank havia tirado os olhos do trânsito, e ele se assusta com o barulho fazendo o celular cair no chão, ao mesmo tempo em que a chupeta do Manny também cai, e ele começa a chorar. Então, o completo caos toma conta do veículo, porque o porquinho também resolveu aprontar pegando a chupeta do Manny, e quase fugindo por uma janela, e Frank se inclina para pegar o celular e atropela alguns cones, antes de ter a brilhante ideia de pisar no freio ao invés do acelerador para parar o carro. E o Frank ainda fica bravo, falando que teria sorte de continuar empregado depois disso, e ainda fica reclamando, só que a chefe dele continuava na linha ouvindo tudo. Então a Susan e o marido decidem deixar as crianças no carro e ter uma DR, enquanto o Greg checa um mapa bem detalhado e vê que o local da convenção era longe da casa da bisavó. Por isso ele tem a ideia de mudar o destino do GPS do carro antes dos pais voltarem. E aí, quando eles voltam, os adultos decidem se livrar do porco, como se a culpa toda da confusão fosse do coitado do porco. Eles deixam o pobrezinho do bicho em um zoológico para animais do campo, e o pequeno Manny fica bem triste, pois tinha se apegado demais ao porquinho. À noite, a família chega até um hotel reclamando como estavam fora da rota, e a Susan fala que era por isso que não confiava na tecnologia. Ela mal sabia que tinha sido o filho dela que alterou o destino. Nesse momento, a mulher mostra um álbum de fotografias que havia feito para presentear a bisavó, e os garotos não ficam nada felizes ao verem fotos deles peladões ainda quando eram bebês. Pela manhã, os dois irmãos deixam um bilhete, dizendo que iam comprar um presente para a bisavó, e saem para ir a um evento do Meg Digby, pegando um Uber que leva 1 hora para chegar lá. E o inteligente do Roderick acha que só porque não precisou dar dinheiro para a motorista, a corrida saiu de graça. E o que acontece aqui é que provavelmente o aplicativo estava no cartão de crédito de um dos pais. Desse jeito, os dois chegam na convenção, e veem que tinha um cosplay vestido de mão de fralda, e o Roderick passa uma vergonha daquelas no concurso de bateria. E o Greg descobre que praticamente todo mundo ali tinha recebido um e-mail igual ao dele. Por isso, o garoto nem consegue se aproximar do Mac Digby. Então, o Greg bola um plano. Ele tentaria se aproximar do streamer escondido, enquanto o cara estava tentando bater um recorde em um jogo. E o Roderick deveria filmar tudo, fazendo parecer que o jovem estava conversando com a celebridade. Só que isso não dá muito certo, pois o Greg acaba assustando o Mac Digby e desligando o videogame, impedindo o cara de bater o tal recorde. Nessa hora, a Susan aparece ali muito bolada, porque tinha visto os filhos darem uma entrevista para a televisão, e ela faz todo mundo perceber que o Greg era o famoso mão de fralda, e o garoto sai dali ovacionado, inclusive pelo Mac Digby. Isso deixa o Greg com muita raiva, e ele discute com a mãe, que simplesmente desiste de debater, porque estava cansada de tentar mostrar para o garoto o lado ruim da tecnologia, e entrega para o Greg o celular dela. Mais tarde, dentro do carro, ele ainda está bem chateado com a discussão, quando vai ver o vídeo do Mac Digby que o Roderick tinha gravado, e percebe que o irmão idiota tinha passado o tempo todo gravando a própria cara. É então que as coisas deles começam a cair do barco, e os outros carros tentam avisar, irritando o Frank, que aparentemente não sabia o propósito de um espelho retrovisor. E eu não sei como é que esse cara tirou a carteira de motorista. As coisas dele se espalham pela pista, e a família Heffley para o carro na intenção de recolher as coisas. E após o Roderick dar uma de maluco, o barbudão surge com a sua Kombi, e rouba parte das coisas, incluindo o álbum de fotografia da bisavó. Aí a família entra no carro correndo para ir atrás deles, mas acabam em um engarrafamento quilométrico, onde a Susan fica muito desanimada, porque tudo que ela tinha pensado para essa viagem deu errado, e o Greg começa a se sentir culpado. Nessa hora ele pega um pacote de biscoitos, e uma gaivota surge pela abertura do teto solar que estava enguiçado, e os pais falam para o jovem não dar de comer para o bicho, mas o Greg é muito desobediente, e dá mesmo assim. Logo, o teto está repleto de gaivotas que invadem o carro atrás de biscoito, e o Frank usa sua bela mania de pisar no acelerador para tudo, e joga o carro na grama, fazendo o motor da minivan superaquecer. Então eles ficam todos sujos de titica de passarinho, e o Greg percebe que a mãe só queria o bem dele, por isso ele resolve se desculpar com ela, e dar um gás em todos para eles superarem as dificuldades, e irem até a festa da bisavó. Desse jeito, o Roderick presta para algo, ao dizer que viu uma vez na TV que se ligassem ao aquecedor do carro
carro no máximo, o motor do veículo voltava a funcionar, e o Frank faz isso ligando o carro e cortando o caminho pela floresta. E isso de ligar o aquecedor para resfriar o motor do carro pode até funcionar em alguns casos, mas não é um recomendado, já que isso pode acabar piorando a situação, aumentando ainda mais a carga no motor superaquecido. Se algo assim acontecer com você, o melhor a se fazer é desligar o carro e permitir que ele esfrie naturalmente, verificando o nível do líquido de arrefecimento depois de um tempo, e garantir que não haja nenhum vazamento, e se possível procurar a ajuda de um mecânico. Mas continuando, o calor do aquecedor faz uma lata de rocambole estufar e explodir, e o panaca do Roderick pensa que levou um tiro, porque viu que ali era uma área de caça, concluindo que aquela gosma era o seu cérebro, por isso ele desmaia, enquanto que o susto faz o Frank atolar o carro. Então ele faz todos saírem do veículo e acelera com tudo para sair do atoleiro, sujando toda a família de lama. Depois disso eles saem da floresta e encontram a Kombi do Barbudão parada em frente a um hotel, e entram no quarto deles para recuperarem as suas coisas. No entanto, elas estavam dentro da Kombi, e os adultos saem dali, enquanto os dois garotos usam o banheiro. Aí na vez do Greg, o Barbudão entra no banheiro e começa a dar aquela barrigada, e o garoto tem que tirar tudo escondido dentro do box. E assim que o peludão sai do trono, o menino sem querer acaba ligando o chuveiro alertando o cara. Por sorte, o Greg consegue fugir do barbudo e corre para fora, onde os seus pais já tinham recuperado todas as suas coisas e vão embora tirando a chave da Kombi no lixo. E isso deixa todo mundo feliz, só que essa felicidade dura pouco, porque o carro dá PT quando o Frank tenta subir uma colina, mas o Greg não deixa ninguém ficar ali desanimado, já que estavam perto da casa da bisavó e apenas precisavam empurrar o carro até o topo, que na descida a gravidade cuidaria do resto. E eles logo fazem isso. E quando o carro começa a descer a colina, a Susan mostra que nunca ouviu falar em freio. Por isso, o Greg tem que entrar no barco para não ficar para trás. Só que a embarcação acaba se soltando, ultrapassando o carro e sendo lançada em uma piscina ao se chocar com um monte de feno. Assim, os Heffley chegam até a festa da bisavó, onde eles curtem a família e retornam para casa após consertar o carro. Só que ele quebra de novo no meio do nada. E um motorista de reboque para na intenção de ajudá-los. Só que tinha um problema, o cara só falava espanhol. E o pequeno Manny mostra que tinha aprendido a língua ouvindo o CD que a Susan colocou no carro. Então ele serve de tradutor e guia o reboque até o zoológico, onde estava o seu porquinho. E encerramos vendo o Greg falar que no final das contas, passar um tempo em família não era tão ruim assim. E ainda tem uma cena pós-créditos, onde duas garotas vão atrás do Greg pedindo para tirar uma selfie com um monte de fralda. Fala galera, o que vocês acharam desse filme? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos do Resumindo Filmes, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.